Doutora Cláudia Cardoso vai abordar o tema o amor humano na poesia de Coelho de Sousa. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Angra, caríssimo Dionísio de Sousa e caríssima assistência, particularmente as entidades presentes e também todos aqueles conterrâneos de Coelho de Sousa que aqui estão hoje partilhando esta memória e esta evocação no fundo. Pediu-me Dionísio que abordasse a temática do amor e do feminino na poesia de Coelho de Sousa, nesta louvável iniciativa de compilar e de publicar a sua poesia dispersa. Como sabem, os livros podem servir e servem mesmo muitas finalidades, como os homens, aliás. Há livros que são para ler, outros para ver, há livros que servem para comer, há livros para amar, há livros para aprender a fazer, há livros para ensinar, há livros que até nos fazem desaprender e há livros que são apenas inúteis. Lixo bem decorado, quantas vezes no topo de vendas, repousando dentro de uma boa capa, que são comprados, lidos, mas que depois se sepultam dentro da sua própria secura. Depois há os outros, os que nos marcam, como as pessoas. O Padre Coelho, como era conhecido entre os alunos do liceu, era seguramente uma dessas pessoas. Tive o privilégio de ser sua aluna de português, como dizia o Eduardo, fiz parte da tribo de alunos. Dele retenho a retidão do gesto, a impetuosidade das suas convicções, o desvelo pela literatura, sobre a qual se debruçava com a naturalidade da vida, não a encasulando nos partilhos convenientes de teoria. Dele relembro que recitava Camões por de dentro, nele se empenhando todo perante os olhares adolescentes atónitos da sua audiência, tornando brandas as aparentemente intransponíveis muralhas da lírica camoniana, fazendo dos seus tercetos o batimento cardíaco da vida. E embora o soubéssemos tão distante de nós no entendimento, fazia-se sempre perto, como os contadores de histórias que arrebanham o público desavindo. Nos corredores do velho liceu, num tempo em que se temiam os professores, o Padre Coelho sabia também ser um entre nós. Duro no verbo, contundente nas convicções, mas afável no trato. Quantas vezes recitando um soneto antes de escrever o sumário, comprometendo-nos com o decurso da aula. Como poeta lírico, Coelho de Sousa retratou a grandiosidade do amor humano e a sua permanente falibilidade, radicada ora num amor divino, apolíneo e semi-perfeito, ora terreno, mas nunca, nunca banal. Pautado pela certeza de que nunca é sereno o curso do verdadeiro amor. O amor é uma criação cultural e é também o tema mais trabalhado pela criação literária. Dos cancioneiros medievais aos românticos oitocentistas, o nosso entendimento sublime das paixões deve, sobretudo, muitíssimo aos poetas. Nas últimas décadas, no entanto, o pensamento adolescente em matéria amorosa é menos influenciado pela poesia do que pelas canções pop, que, sendo muitas das vezes patéticas, chegam a ser absurdamente decisivas na concretização das paixonetas. Uma das canções que sistematizou este imperativo nos anos 60, como se lembram, foi All You Need Is Love, dos Beatles, que explicava, na sua aparente singeleza, que o amor seria o elixir mágico para a resolução dos problemas humanos, não apenas dos amorosos, bem entendido, dos políticos também. A poesia de Coelho de Sousa enquadra-se na esteia desta convicção. Embora a banalidade aparente do título da canção não o ateste de imediato, a força da mensagem vai muito para além daquilo que parece ser. Pelo primeiro verso, There is nothing you can do that can't be done, não há nada que possas fazer que não possa ser feito, atribui uma força mítica ao poder do amor. Esta é a primeira constatação que perpassa toda a poesia do nosso poeta. O amor é o cerne da ação humana. E o que existe são diferentes modulações deste mesmo sentimento. O amor, na sua construção poética, é simultaneamente bússola e desnorteio. É propiciador de conforto e impulsionador de segurança.
Absolutamente indispensável e fonte de distúrbios, o amor remete-nos para a eterna dicotomia entre a sua absoluta necessidade e o prejuízo que o poeta sabe que lhe vai provocar. Porque para ele, o amor é sempre desejo de conhecimento. O leitor deve levar como certo que na sua poesia sobressairá sempre a valorização da genuinidade do amor e o elogio da sua indispensabilidade à vida humana. Apesar da ponderação séria dos trâmites e dos reveses de lhe estar sujeito, o poeta reconhece que o amor desempenha um papel fulcral na sua narrativa de vida. Ele próprio diz: o amor, minha alma lavra, faz que o poema aconteça. Há, portanto, na sua poesia o secular drama paradoxal do amor, que sujeita e subjuga, que se torna imperativo e é simultaneamente castigo. Nela se destila um lamento pela condenação a que o eu poético está sujeito, enquanto se lhe entoam loas pela felicidade deste destino. O dilema amoroso surge repetidamente como uma questão fatídica, a que nada do que façamos nos pode subtrair, sendo ainda assim propiciador de contentamento, a que se junta à certeza da irresolúvel transitoriedade do sentimento amoroso. Nesta poesia conflui o ímpeto da consumação do desejo, mesmo que na certeza do sofrimento apenso, os paradoxos indispensáveis para os quais, aliás, já Camões nos havia sabiamente alertado ao tentar definir o amor. Coelho de Sousa popularizou o ofício do sacerdócio, levando para o meio do povo a erudição do palco religioso, ao mesmo tempo que sacralizou a cultura popular. Na verdade, nele cabem a unidade e a dispersão, a erudição e o coloquialismo, a mestria oratória e a fonética do sotaque terceirense. Nas duas se evidencia e em ambas se exprime com mestria, construindo um espaço uno de comunicabilidade. Comparável ao de Nemésio, que transpôs as barreiras herméticas do mundo académico para entrar no mundo popular, onde se sentia, como Coelho de Sousa, verdadeiramente em casa. O nosso poeta fez de todos o que era apenas de alguns. Fez da vida de todos os dias um verdadeiro sacerdócio e do sacerdócio o ofício de tentar chegar a todos, a muitos mais, a todos aqueles a que pudesse, sendo esta outra expressão evidente da sua temática amorosa, o amor ao outro, como se verifica no poema denominado Encontro. Nunca te vira, nunca em ti pensara, e, no entanto, um dia o telefone tocou, e a tua voz, tão doce e clara, ouvi dizendo: António, era o teu nome e querias te encontrar comigo. E mais que amigo se torne irmão, o sacerdócio vivo que é verdade em nós eternizado, na saudade. O tratamento da temática do amor assume então com tonos mais latos, o amor não individualizado, altruísta, que zela pelo bem comum, que atenta nas injustiças e as combate, que clama pela busca incessante da integridade humana. Não raro exorta o outro para a urgência de praticar o amor, de o presentificar pelo gesto e pela ação, numa demanda verdadeiramente cristã, como quando diz: ergue-te coração para que as mãos não fiquem no chão. Contigo ninguém deixará de ser pastor. A contundência discursiva que se evidencia nesses versos perpassa a maioria dos seus poemas de temática amorosa, agrilhoando uma certeza absoluta, a de que o amor é o fulcro de todos os outros sentimentos, até mesmo do ódio. É provavelmente por isso que o poeta recomenda à miúda a sua propagação, porque está absolutamente consciente, como admite a Laia de Introito, umas redondilhas maiores, numa das suas palestras radiofónicas, que verdadeiramente ninguém poderá viver sem amar. A temática do sentimento amoroso assume feições diversas, mas complementares. O amor a Deus, aos homens, aos pais, à natureza, ao ser amado, ao mar, às ilhas. O amor surge como um bálsamo e como uma missão que urge ser cumprida. Porque, compreende o poeta, só o amor é capaz de redimir, de salvar e apaziguar, afinal, a sua alma atormentada. Dizia ele: é como o vento e o calor, é como o pão e a água, talvez que seja o amor feito de glória ou de mágoa. Uma das mais destacadas feições desta temática é do amor ao divino. Compreensivelmente, o amor a Deus ocupa um lugar central, dele derivando outras formas moduladas por esta fonte primordial, mas nem por isso menos relevantes. Na expressão do amor divino, assume relevo especial a figura materna.
que se assume como presença terrena da luz divina, um lampejo do amor eterno, uma centelha vívida e válida que conforta e guarnece o ser inteiro do poeta, acrescentando-lhe completude e quase perfeição. 3 letras fazem somente tua grandeza imortal. És magnanimidade, és a doce amizade do Senhor na eternidade. A figura materna assume uma dimensão tutelar em boa parte da sua poesia. Sinónimo de regaço do qual emana a suprema segurança, impõe-se como uma figura genesíaca, ligada ao princípio da existência, desde logo a sua própria, mas também a do mundo e a de todas as coisas. Sendo fonte de vida, partilha com Deus a responsabilidade pela ordem do mundo. Detentora de abrigo, sinónimo de aconchego, fonte de absoluta segurança, a figura materna é também a figura matricial que o informa, assumindo-se como um espaço de conhecimento a que ciclicamente volta com visível gratidão. Nesta figura se subsume toda a bondade, como é visível, aliás, no poema 3 de Espadas, em que surge associada ao simbólico número 3. Espada ao peito da mãe, espada ao peito do filho, em minha paixão também terceira espada refilho. Com especial ênfase, aliás, neste livro, se percebe o comprometimento com as 2 figuras polares da sua existência, os pais, aos quais dedica poemas de enternecida candura, que nem por isso arredam a contundência do verbo, sempre que ela é exigida. De tal forma, o lugar da figura materna é destacado na sua poesia, que lhe dedica vários poemas, sendo que neles se verifica um esforço imenso por representá-la fielmente, por lhe fazer justiça pictórica, mas também espiritual. No poema intitulado Mãe, pressente-se essa frustração do poeta, pela sua incapacidade de fixação artística do objeto do seu amor, e a ansiedade que deriva deste facto. O poeta, descobrindo-se incompetente para a presentificar, encontra noutro sentimento, a saudade, o único suporte aceitável para concretizar o seu desejo, descobrindo depois que a sua imaterialidade contribui apenas para o amplificar. E diz assim: Mãe, por mais que busque a tua imagem certa no barro ou no vidro, o traço e a cor, há sempre o desencanto frio da distância inerte. Então, só a saudade enorme, inapagável, aquece a solidão do nosso amor eterno. Tão intenso é o seu sentimento de pertença, tão certa a segurança de saber que a mãe personifica terrenamente a grandeza do divino, que o poeta insiste ciclicamente na expressão desta gratidão. Este sentimento obriga a um esforço contínuo e permanentemente insatisfeito de procurar a fixação da expressão perfeita deste cântico, como se pode verificar no poema intitulado O Grande Amor. Querida mãe que escutais, em paga do teu amor, teu carinho, teus ais, tua alegria, tua dor, e irei, livro a livro, buscar dos poetas o doce cantar. No entanto, a figura maternal, sendo a mais válida expressão do divino, não deixa por isso de ser representativa de um amor mais terreno, e não raro é possível depararmos com essas 2 expressões amorosas num mesmo poema sem que se antagonizem. Antes, verifica-se a sua síntese, aproximando aquilo que, sendo aparentemente diverso, é na sua essência único. Independentemente da sua dimensão, terrena ou divina, o sentimento amoroso permanece imutável e conciliável, reforçando a ideia persistente de que o amor muda tudo, que dá asas como as que tinha Ícaro e que as quebra como as de Ícaro, a quem o sol destruiu, que o amor estabelece regras, mas que também as desfaz, e que neste jogo o amante, mais que o ser amado, é um convicto perdedor. Como já em Platão, Fedro concluía: aquele que ama é um ser mais divino do que o amado, pois está possuído por um Deus. O poeta pressente também esta bênção de ser sujeito do sentimento amoroso. Não sei bem como conter estes milhentos desejos que sinto só por te ver e comer com meus beijos, pois são tão doces os beijos que se vêm colar aos meus, que não sei se os meus desejos serão maiores que os teus. Os beijos da nossa mãe são beijos puros de Deus, não há beijos de ninguém mais puros que os beijos teus.
que um beijo só de candura, como são os beijos teus, é prémio que sempre dura no beijo eterno de Deus. Coelho de Sousa, para quem o conheceu, era detentor de uma personalidade absolutamente sedutora e exuberante. E a sua poesia também revela marcas dessa exuberância. Encontra, por isso, com facilidade lugar à confirmação da conveniente síntese entre o amor mundano e o amor divino, na qual alicerça boa parte da sua policromia. Se por um lado a ética do sentimento amoroso radica naturalmente numa natureza divina, por outro é a dimensão terrena que lhe assegura a concretização. É este o lugar onde se opera a síntese perfeita entre o lá e o cá, entre o amor divino e o dos homens, sem que isto possa acabrunhar um deles e desfigurá-lo. Pelo contrário, daqui retiramos a força da essência de ambos. O amor de inspiração divina surge por isso ligado a uma versão bastante mais terrena, carnal e insatisfeita, urgente também ela na concretização, ao ponto de forçar até a construção frásica do soneto a acompanhar o próprio pulsar discursivo do poeta que anseia pela consumação do desejo, como se constata no quarto soneto de uma das suas palestras radiofónicas. O norte a que me atrevo e me desvelo és tu e mais ninguém. Só quero é ver-te e possuir-te agora e sempre. Anelo o encontro e posse eternos que o meu ser da noite faça dia e sagre o elo que identifique. O lume esclarecer irá à fome e cedo ao teu apelo e logo após será o sumo prazer. E ter-me-ei de todo em tua face, orante a união em que me enlace, embora intransponível, singular. Que fuja a noite agora e venha o dia, a que me prenda eterno para ti, a vida só é vida para amar. Este último verso sumaria efetivamente o eixo primeiro da sua poética, a viabilidade da vida integralmente dependente da existência do amor e da sua ausência ou dormência sequer, a certeza pungente da desvalia da vida. Para tal o poeta recria cenários pontuados por coloquialismo próprio do diálogo, aproximando muitas vezes a poesia da vida e dando-lhe uma respiração até própria. Como quando diz: há tanto que te espero, vem a mim, já vou, é um consolo a expectativa. Terei certeza, amor, e vida viva. A figura do ser amado perpassa muitos poemas, ora assumindo uma força telúrica, animizando-se, ora erguendo-se como força humana basilar. Surge através do mar, do salgueiro, do tronco, e o poeta recorre muitas vezes oportunamente à alquimia, apropriando-se de uma ínfima parte do ser amado para glosar a sua grandiosidade, como se verifica neste poema em que as tranças nos reenviam metaforicamente para a solidez do sentimento. Nas tranças do teu cabelo o amor vive entrançado. Não há tecido mais belo que nos traga agasalhado. O coração de nós dois, desde a hora em que nos vimos, tranças são tais que depois foi só amor que sentimos. Para a vida toda entrançada, em firme nós tão segura, que é só a trança e mais nada que o nosso amor assegura. Nas quadras mais populares, reencontramos este sentimento amoroso, agora tratado com outra leveza. O amor sacralizado assegura, no entanto, uma mesma matriz divina. São João desceu do céu para vir saltar à fogueira, e logo o amor acendeu em toda a ilha terceira. Ai, meu amor, meu amigo, vamos na roda rodar, anda na roda comigo, sem cansar o coração, dá-me cá a tua mão. O primeiro verso desta última estrofe, aludindo às cantigas de amigo, em que os poetas, como sabem, encarnando a voz de raparigas enamoradas, desafiavam os supostos amantes para o aliciamento da roda, que tinha não raro conotações de contato físico, eventualmente até sexuais. O primeiro verso, este poema também se insere muito naquilo que podemos considerar a popularização da temática amorosa. O amor que ele tinha ao lugar onde vivia, onde tinha nascido, o amor à sua salga, o amor ao mar, à vila, que para ele era sempre a cidade primeira, à ilha como um todo, que o leva até um périplo sentido, à semelhança de uma verdadeira viagem na sua terra. E semelhante também ao que Nemésio havia feito com a festa redonda, quando dedica décimas ao povo da Ilha Terceira e faz um périplo pelas suas freguesias. A temática amorosa estende-se ainda a outros elementos mais concretizáveis.
como é o caso do mar, que chega até a personificar. O mar é indissociável da sua poesia na medida em que se relaciona com a volatilidade do amor, com a sua transitoriedade e com a imagem apocalíptica do mundo. O mar tanto é o esteio aquático sereno do amor apolíneo, como se pode transformar num freme tumultuoso do amor convulso. Esta latitude de significados faz com que este seja um elemento maior da sua poética e aquele pelo qual, percebemos depois, nutre mais proximidade. O mar que se aproxima também da vertente divina do sentimento amoroso e se revela essencial ao percurso do amor cristão que urge disseminar. Disse ao mar: és meu amigo, e o mar me respondeu: quero sempre estar contigo. Não há amor igual ao teu. Quero-te bem como a noite quer a estrela polar. És o rumo a que me afoite quando o caminho é de amar. Ou então, mar, ó mar dos Açores, em pescaria de amores nas redes do amor de Cristo, Nosso Senhor. O mar, no seu contínuo movimento, é também ele uma fonte de inquietação e, paradoxalmente, de segurança. O próprio mar é contexto, mensageiro e narrador de desventuras amorosas, quando não o objeto do amor que o próprio poeta lhe decide dedicar, assumindo-se como mais um elemento terreno de plena inspiração divina, como se entrevê no poema O Mar e a Dor. Ai, amor, que não entendo como nos deixou o mar, ardendo espadas no peito, sem viver e sem matar. O mar surge envolto também num sentimento telúrico premente, conferindo sentido à sua vida e tônus. E esta força anímica incoercível estende-se a outros elementos da natureza, a que figurativamente recorre para ilustrar o turbilhão de convulsões provocado pelo amor, como é saliente no poema Empenho, que é um poema que eu considero muito significativo, muito bonito. E se nascessem das plantas braços de sangue e dor, atirando às nossas bocas frutos ressumando o amor, e se do fundo da terra nos gritassem as raízes, cantos e lumes de aurora com ânsias de ser felizes, e se no céu desenhassem aves o sonho que tenho, ainda eu, seria eu, dentro e fora deste empenho. O amor pelo outro assume outras derivações e assenta noutros suportes. Eventualmente adveniente do seu ofício de pároco, Coelho de Sousa era um homem muito atento ao outro. Neste particular desenvolve o ofício de palestrante radiofónico, como já foi dito, condição que comunga com o nemésio das ondas médias. Ambos partilharam o seu amplo conhecimento. Num tempo ainda muito distante dos céus, a sua capacidade comunicacional prendia audiências, despertava consciências, fazia do longe próximo, do alheio incomprometido, lançava alertas, espicaçava em tom coloquial os ouvintes da Rádio Clube de Angra, a quem pedia: cala-te, não digas nada, ouvinte. Deixa esta música celeste tombar na tua alma e faz à tua volta tal calma, já que vieste ouvir este programa. O que nos remete para os queixumes de Nemésio, que também em direto exclamava, procurando adivinhar o pensamento do ouvinte. Mais um, dirá quem me ouvir, mais um que nasceu a tantos do tal, em tal parte de pais prendados ou sem arena em beira. Não será isto que se espera de uma série de palestras radiofónicas que vai já no 2º ano e que, mais por velocidade adquirida do que de caso pensado, gira como os burricos de Nora. Até eu que sou responsável por isto, sinto o desgaste do meu aparelho tirar água do poço, lírica água. Em ambos se constata efetivamente a ansiedade por concretizar o ouvinte, por presentificá-lo e fazê-lo partícipe deste monólogo radiofónico. Neste coloquialismo aparente se evidencia também e novamente a preocupação pelo outro, a atenção ao que eventualmente poderá estar a sentir enquanto o ouve, tornando-se uma forma peculiar da expressão amorosa. Esta afeição estará seguramente ligada à natureza peregrina do autor, caminhando de si mesmo e dos outros, na busca incessante de respostas, na constatação do absurdo e na contemplação mais crua da miséria humana. Sempre atento e disponível, pressentindo a plasticidade da presunção e da fallibilidade humanas, a ignomínia do preconceito e a inevitabilidade do fracasso da decorrente, Coelho de Sousa, mais do que louvou, exercitou o amor. Por palavras, seguramente,
mas principalmente por atos, na senda de fazer com que os outros acreditassem na força redentora deste sentimento. Confirmando um imenso poder de observação, a sua poesia é fruto de um olhar perscrutador, que capta uma imagem e nela se fixa, qual ourives obstinado até à derradeira exaustão, captando e capturando o essencial da vida e fazendo da poesia, sobretudo da amorosa, uma arma de intervenção, que espicasse o seu semelhante, mesmo ou sobretudo quando lhe fala de amor, instigando-o a reagir em conformidade, acordando para a vida, à semelhança da conhecida personagem de Shakespeare, Macbeth, que dizia: "If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, then speak." Uma tradução mais ou menos livre: se puderes olhar para as sementes do tempo e ver que grãos vão nascer e que grãos não, então podes falar. Efetivamente, não se calar, como nos diz Dionísio de Sousa, podia ser uma das muitas exigências da sua condição cristã. Assim é com a sua poesia, em que a problemática da fragilidade humana se evidencia e se expande. A suspeita do poeta da impossibilidade da vida ser dicotómica fala tolerante com a falibilidade humana e implacável perante as injustiças com que se confronta. Por isso não pode ficar calado e fala, mesmo quando cala. Nas entrelinhas da sua poesia é possível perceber a luta diária do pároco para aquilatar o peso do mundo. O que fica por dizer está afinal lá, permanece latente, reduto dos bons entendedores e dos intérpretes esforçados. E a sua poesia explica, a quem se dispuser a ouvi-la atentamente, que a vida não se resume a perspectivas manicaístas e que a perfeição a que o poeta naturalmente almeja se encontra no percurso e não no estado. Ao leitor cabe entrar na sua poesia com as armas adequadas, o espírito aberto para se embrenhar numa demanda pungente que apazigua e questiona o entendimento do mundo, que pode ser melancólica, mas que é seguramente intensa e abrupta, como devem ser, aliás, todas as mensagens verdadeiramente importantes. É também assim que percebemos que, escondida por detrás da força da poesia, há uma revolta que não é nova, é secular, que mesmo sem ser nomeada, é quase sempre exposta, como uma ferida purulenta que teimasse em não sarar, e de que o próprio se confessa cansado. De me rever, estou velho, e sem saber bem porquê. A sua poesia exercita a súmula improvável entre a frialdade da condição humana e a beleza que existe em todos os corações. Há beleza no feio. No fundo, a frialdade e o desforme humanos contribuem para a ordem geral. Como explicava Santo Agostinho nas suas Confissões, o mar e a frialdade em si mesmos não existem no plano divino, já que o dano só existe pela diminuição de um bem anteriormente existente. Ora, se tudo o que se corrompe sofre uma privação de valor, então este era pré-existente à própria corrupção. Coelho de Sousa, através da sua poesia amorosa, quer combater o bom combate e, embora consciente da frialdade, encara com esperança esta cruzada que faz sem esmorecimento, como se entrevê no tom do poema sabiamente denominado exorcismo. E o coração rebatendo, como em combate, o tambor: sai de mim, demónio horrendo, a minha guerra é de amor. A urgência do amor é, pois, este grito de alerta último que a sua poesia preconiza e expande. Contudo, o sentimento amoroso surge, naturalmente interligado a outros sentimentos, dentre os quais destaco a saudade. A maioria das vezes nasce da privação da presença do ser amado, mas pode significar, não raro, a saudade de determinados estados de alma, de perspectivas do mundo, de contextos específicos. Nas suas palavras: as saudades vão e vêm no correio do amor, que as saudades do meu bem já não cabem no vapor. São do tamanho do mar, são tantas como as marés, ninguém as pode contar, são espadas, mais do que 3. Sem subterfúgios confortáveis, a sua poesia é também um exercício de realismo, porque alerta, nos põe em sentido, nos faz pensar. Com uma inusitada urgência por vezes, é que na sua poesia o sentimento amoroso é posto tal qual é, num amplo despojamento, apenas encoberto por uma urgência de pragmatismo que ora sacode o leitor, ora sucumbe ao peso do próprio sentimento. E hoje,
Nesta sociedade com cada vez mais causas, mas com cada vez menos cidadãos disponíveis para se comprometerem com elas, precisamos dessa urgência amorosa quase como de pão para a boca. Precisamos da crueza, da genuinidade, do choque térmico de uma poesia comprometida. Precisamos de dizer o que ainda não foi dito, de uma poesia que pensa e que se pensa, só assim podendo ser significativa e significante para os outros. A poesia temática amorosa de Coelho de Sousa obriga-nos sempre a pensar e a agir, a fazer escolhas, num tempo em que há uma inusitada urgência neste imperativo, como sabiamente nos alertou o poeta numa das suas mais emblemáticas quadras, que resume, afinal, o propósito último do tratamento a que votou da temática amorosa em toda a sua poesia. E deixo-a terminar esta quadra. É urgente despertar deste marasmo de ilhéu e pôr bandeiras no ar. Quem não acorda, morreu.